Estamos aqui em mais um Alaska Podcast Orlando e hoje temos a honra de ter aqui o nosso embaixador. Ele é o João Lucas Quintal. Quental. É muito conhecido na nossa comunidade e eu queria que você se apresentasse, João Lucas. Olha, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe, né, quando nossa audiência está nos escutando. É um prazer estar aqui com você. Eu estou residente aqui em Orlando há pouco tempo, há pouco menos de 2 anos, né? Cheguei aqui em julho de 2023, ainda um pouco aprendendo né, a me movimentar aqui na região, mas muito feliz de poder participar aqui do podcast e de estar aqui, né, com a comunidade brasileira da Flórida Central. Ah, muito bem. E você é original do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, exatamente. E aí, pro mundo, né? Meu pai era, como muitos cariocas, né? Uhum. Assim, meu pai era funcionário público, Uhum. e na época que a capital, né, se mudou, né, do Sim. Rio para Brasília, Uhum. pouco depois, alguns anos depois, ele acabou sendo também transferido, né? Então eu nasci no Rio, mas vivi boa parte da minha vida em Brasília, né? Convivendo com esse meio, né, do funcionalismo público de Brasília, sobretudo naquela época, anos 70, anos 80, né? Era muito forte. Muito forte, né? E como foi essa trajetória para chegar a ser cônsul? Como foi essa trajetória da sua vida? Bom, no caso do Brasil, né, todos Uhum. os cônsules são funcionários de carreira do serviço exterior, né? Então, que é o meu caso. Eu fiz concurso nos anos 90, né, muito tempo atrás, passei na terceira tentativa e ingressei na carreira diplomática. E desde então, né, tenho feito vários postos, trabalhado em várias áreas e fui promovido a embaixador, coisa de 2, 3 anos. E o meu primeiro posto, na verdade, a minha primeira nomeação como embaixador e chefe de posto é aqui em Orlando. Mesmo. E como começa essa carreira? Ela começa por que, da onde começa? É, bom, é uma carreira hierarquizada como militares, né? Então Aham. você tem o equivalente a patentes, né, Certo. militares. Nós temos, começa como terceiro, depois segundo e primeiro secretário, passa conselheiro, que é equivalente aí ao coronel, né? Aham. Aí ministro de segunda classe e embaixador, que seria o equivalente a general de 3, 4 estrelas. Então, vamos dizer, no protocolo oficial, o embaixador equivale ali a um general de 3, 4 estrelas, general de exército, no caso, né? Então, a gente, né, vai progredindo ao longo dessa carreira e leva entre 25, 30 anos, né, para eventualmente ascender até o cargo de embaixador. Uhum. Nem todo mundo chega, né? Da minha turma, né? Cada ano entra uma turma de novos diplomatas. Nós éramos em torno de 25, talvez aí 5 sejam embaixadores. É mesmo? E aí, me conta aí os desafios disso, os desafios desse feito aí. É uma carreira, ao mesmo tempo, gratificante, mas também muito desafiadora, né? Porque no começo é tudo aventura. Você vai para o exterior, né, primeira vez, é tudo novidade. Você mora uma bela cidade, um belo país. Depois você acaba, né, sendo transferido, sempre um pouco triste. Nós temos um sistema também no Itamaraty, né, de postos A, B e C, né, que são categorias diferentes. Assim, o posto A seria Nova York, Washington, Paris, né? Um posto B já é algo mais intermediário, Cidade do México, Austrália, né? Então você geralmente faz, né, um posto A e depois vai para o posto B ou C, né? Então Uhum. sempre tem esse nível de dificuldade que vai aumentando, né? Então o segundo posto já é um pouco mais desafiador, você acaba voltando para Brasília, sai de novo. Já na segunda saída, acho que o diplomata já começa a sentir, né, o custo e a dificuldade de ser, né, um funcionário que vive a maior parte da sua carreira e boa parte da vida fora do seu país, né? É similar, de certa forma, à decisão de muitos aqui dos espectadores, né, nos escutam também, né, de quem decidiu se mudar para os Estados Unidos.
Só que ainda é um passo além, né? Porque a gente fica 3 anos, 5 anos em cada país, cada cidade, e dali passa para um outro momento, uma outra cidade, né? Isso é proposital, é para que o diplomata não se sinta distante do seu próprio país e perto demais do país onde ele está morando, né? Hum, A gente chama assim, para não pegar não localite. criar raízes, né? Exatamente, não criar raízes, porque a gente está aqui para defender o Brasil, né? E, no caso Aham. do consulado, os brasileiros. Então, se a gente fica muito tempo num lugar só, acaba se enraizando e, de alguma forma, mesmo sem querer, sem saber, fica muito próximo das visões do lugar onde a gente está. E é bem difícil, né? Quando você começa a criar amigos, começa a criar um ambiente, começa a criar tudo, ou seja, filhos, família, tudo, começa. Pois é, eu acho que, sobretudo, para quem tem família, que é o meu Ah, caso, né? aham, É um percurso bem difícil. Em mais de um momento, nós tivemos que dividir assim, a família. Né, eu, minha esposa e a filha mais nova fomos para. Na época estava em Nova York, né? aham. Nós saímos de Nova York e fomos para Caracas. Então, nós três fomos para Caracas e a minha filha mais velha acabou indo para o Brasil. A filha do meio ficou um tempinho em Caracas e acabou também não se adaptando indo para o Brasil, né? E agora também aqui em Orlando, né? As minhas filhas mais velhas estão no Brasil. Então tem essa questão, né? Às vezes, né, divide as famílias, né? Mas é uma, assim, é uma responsabilidade muito grande para assumir e ter que sair, ter que levar a família, todo mundo tem que estar de acordo, né? A criação, né? Eu acho que a negociação mais dura é essa negociação com a família, Não né? é, não é? Para aceitar um determinado posto, um país, né? É, culturas diferentes, idiomas diferentes, mas para também você deu para eles o conhecimento quase de uma boa parte do mundo, né? Eu acho que no balanço foi Hum, positivo para a uhum, família, né? Mas depende muito da pessoa. Então, minha filha mais velha é um pouco mais extrovertida, ela se aham. adaptou mais rápido, minha filha do meio menos, né? Então tem essa questão ali também da personalidade de cada um, né? E eles falam os três idiomas, Falam português, obviamente, né? obviamente, é. Inglês e espanhol. Aham. Então E aí, né, algo que é uma herança que elas vão levar para a vida, né? aí você tem três filhas, 3 filhos. três filhas, casado com três filhas, muito tempo? A vida inteira. Estou 36 anos casado, 36 anos casado, né? é, Isso aí já, essa companheira vai para todo lado junto, né? com certeza. Ah, que legal, que legal. E aí, qual que é assim, você falou de desafio e a parte mais gratificante do seu trabalho? Qual é? Alguma coisa assim que te... Olha, eu sempre fui muito interessado, fascinado mesmo, em conhecer novas culturas, né? Uhum. Eu lembro a primeira viagem internacional que eu fiz foi para... Eu era adolescente, fui para a Itália e para a Grécia, né? E eu ficava né, fascinado com a arquitetura, com a cultura, com a língua e queria mais, né? Uma viagem curta de S- turismo não era suficiente, né? Isso deixou assim um gostinho, né? Que mais adiante, quando eu fui pensar, né, no que fazer da vida, né, Uhum. acho que influenciou a decisão. Eu gosto dessa possibilidade de me aprofundar numa cultura, numa língua, né, conhecer a história de um país, não só como turista, né, mas como visitante e residente, né, de Hum. mais tempo, né. Aí, assim, a gente falou bastante de você, assim, vamos falar um pouquinho do nosso consulado, né? Isso. A gente tem algumas iniciativas que o consulado brasileiro dá aos imigrantes. Conta alguma coisa sobre. Bom, primeiro que né, o consulado é relativamente recente aqui em Orlando, né, Aham. tem 2 anos e meio, 3 anos. E eu tenho a honra de ser o primeiro cônsul do Brasil aqui em Orlando. É algo que eu sempre vou carregar comigo, né? Foi criado como um vice-consulado, subordinado a Miami, e em 23, um pouquinho antes de eu ser designado, foi elevado ao nível de consulado geral, né? Então, tem o mesmo nível formalmente de todos os consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? Só que nós ainda somos um consulado novo, então temos uma estrutura ainda, né, relativamente pequena comparado com outros consulados aqui no país, né? Então, o nosso foco, né, como deve ser, é o atendimento ao público. Então, nós, né, renovamos passaporte, preparamos aí documentos de viagem,
certidão de nascimento, né, atos notariais de modo geral. Então, esse é o nosso, vamos dizer, carro-chefe, né? Mas nós também fazemos um trabalho que eu acho que é relevante, né? Que é assistência ao brasileiro que está numa situação aí de vulnerabilidade. Então, isso acontece, né? O brasileiro chega, está muito bem, mas vai que fica doente ou, né, por alguma razão perde o emprego, se acidenta, né? E acaba perdendo aquele suporte, né, aquela estrutura que ele tinha ao chegar, né? Então, esse brasileiro pode sempre buscar o consulado e, em última instância, a gente pode ajudar esse brasileiro a ser repatriado ao Brasil. Ah, Né? então, o consulado, assim, ele tem algum programa para esse tipo todos os consulados são iguais? Ou assim, existe o maior, o menor, com mais programas, ou todos são Os iguais? consulados, quer dizer, tem vamos dizer, os serviços consulares básicos, né, Uhum, que todos os consulados prestam. E existem também algumas atividades, algumas linhas de atuação que alguns consulados fazem e outros nem tanto, né? Citando um exemplo, nós temos né, em Nova York, em Miami, a Casa da Mulher Brasileira, ou seja, esses dois consulados têm um atendimento diferenciado para a mulher que, por alguma razão, né, eh, também teve alguma questão que precisa ser atendida pelo consulado. Então, esses dois consulados conseguiram recursos para contratar funcionários especializados. Nós ainda não estamos lá, né? uhum, Eu espero eventualmente chegar também a esse ponto. Nós temos aqui no consulado em Orlando uma psicóloga, né, que atende a comunidade e, e que criou, né, com o nosso apoio, um grupo de apoio à mulher brasileira. Então, esse não é exatamente a mesma estrutura que, por exemplo, Nova York, Miami tem, uhum. né? Mas é algo que, pelo menos, permite atender, né, situações de crise, situações emergenciais, né, que a mulher brasileira aqui na região, né, que precisa de apoio social, psicossocial, pode recorrer, né? Então, são exemplos, né? Então, né, e, obviamente, cada consulado se adapta um pouco à região, né? E vamos dizer, a situação ali que funciona, né? Então, também citando um exemplo, Nova York, é o centro financeiro do país, se não do mundo, né? Uhum. Então, o Do consulado do mundo, Brasil né? em Nova York tem ali uma atuação forte na área comercial, na área empresarial, né? Uhum. Voltado à grande empresa, sobretudo. Né? Nós aqui atuamos mais com a pequena e média empresa, né, apoiando a empresa brasileira que quer abrir uma filial aqui, ou a empresa, né, de brasileiros que já está aqui e precisa de algum contato com o governo local e estadual, nós também fazemos esse apoio. Isso facilitou muito, né? Antigamente o consulado de Miami era muito lotado, acho que era a Flórida toda ia para Miami, né? Não, exatamente. A Flórida, como estado, né, Uhum. hoje concentra a maior população brasileira, né? Até recentemente era o estado de Massachusetts, né? Certo. Eh, mas de uns 2 ou 3 anos para cá, a Flórida passou o estado de Massachusetts e, obviamente, né, ficou demais para um consulado só, Uhum. né, ainda mais um consulado que fica no extremo sul do estado, né, e a Flórida é um estado comprido, né, Uhum. e quando boa parte da população estava aqui, na Flórida Central, né. Então era uma demanda antiga da comunidade brasileira, desde os anos 90 já havia, assim, pedidos, né, para abrir um consulado aqui, que foi atendida finalmente. Nós, assim, eu tenho, como eu expliquei a você, eu tenho lojas em Miami, Boston e Orlando, né? E para mim é uma surpresa saber que tem mais brasileiros na Flórida do que em Massachusetts. É Como verdade. chega a esses dados, assim, como que é, assim, é impressionante, né? É É, impressionante, que não, é beleza. impressionante. Assim, são estimativas, né, Aham. que são, obtidas através de várias métricas. Então, uma das métricas é número de eleitores registrados, número de serviços consulares prestados, né, eh, até, né, número de, seguidores nas mídias sociais. Então, né, então a gente chega, com base nessas várias métricas, a uma estimativa, né, de que, né,
são mais ou menos 400 mil brasileiros na Flórida e um pouquinho menos no estado de Massachusetts. 400 mil brasileiros. Exato. É, Essa é a estimativa eu, do Ministério das eu Relações acompanho assim, Exteriores. eu estou na Flórida há 25 anos, né? E eu acompanho muito de perto Orlando, né? Orlando, o que cresce, a comunidade brasileira cresce muito. E como é isso para o consulado? É algo importante? É algo melhor, pior? Olha, desde que o consulado abriu as Uhum, portas, né, nós já duplicamos o movimento ali do consulado, em termos de serviços prestados, né? uhum, A gente prestava aí algo como 650 serviços por mês, agora estamos na faixa de 1.300, 1.400. E nesse começo de ano, a gente triplicou de novo. Só que agora, infelizmente, a nossa capacidade já está muito próxima do limite, né? Então, o que aconteceu? A demanda aumentou, o volume de serviços prestados aumentou, mas a gente não está dando conta totalmente desse aumento de demanda. Então, infelizmente, a fila digital, né, uhum. tem aumentado. Antes, a pessoa que ia renovar um passaporte, por exemplo, fazia o agendamento e era recebida dali a 2, 3 semanas, né, no máximo. Agora, por conta dessa nova demanda, a espera pode chegar a 3 meses. Então, se você, né, que nos está vendo, nos está ouvindo, precisa renovar seu passaporte, planeje com antecedência, né? Faça o seu agendamento pensando que em 3, 4 meses, assim, né, para ter tranquilidade e não ter aquela pressa toda na hora de viajar, né? É uma situação que a gente está tentando melhorar, realocando o pessoal internamente, conversando com Brasília para ver se eles nos autorizam a contratar mais funcionários, né? Mas, pelo menos no curto prazo, deve permanecer essa situação aqui. Eu até peço desculpas aí ao nosso público, estamos tentando melhorar, né? Mas a situação nesse começo de ano realmente foi um pouco inesperada. A gente está passando por um processo, um medo recente de muita de imigração, né? De pessoas com medo do ICE, medo de ser preso. O que você fala hoje para brasileiro que tem um filho nascido nos Estados Unidos? Ele tem que tirar o passaporte brasileiro, correto? Olha, de modo geral, né, é sempre importante ter os documentos brasileiros em dia. Uhum, Passaporte, a certidão, né, ter a situação no Brasil em ordem também, né, e nesse momento em particular, né, eu acho que é ainda mais relevante, né. Nós temos visto, né, que os números de detenção, em geral, uhum, de migrantes em situação irregular têm aumentado, né, aumentado muito. Isso também se aplica ao caso de brasileiros. Mas, pelo menos até aqui, e sobretudo na nossa região, aqui da Fase Central, nós não temos verificado uma ação sistemática do ICE, né, nem contra brasileiros e nem contra outras populações, né? uhum, São questões pontuais, certo. né? Algum mandato que eles estão implementando, alguém que é parado no trânsito e não tem os documentos, né? Então, recomendação, isso vai para hoje e vai para sempre. Mantenha os documentos brasileiros atualizados. A gente acompanha muitos casos dos pais brasileiros que não têm documento, eles foram pela vida, né? Foram seguindo e não tiram documentos brasileiros dos filhos, né? Porque o filho é americano, enfim. Mas isso é um erro, acho que é um erro muito grave, que eu acompanho. Eu estou certo ou eu estou errado? Olha, eu acho que, assim, né, filhos de brasileiros Uhum, nascidos aqui nos Estados Unidos têm direito à cidadania brasileira. Eh, eu acho que, né, os pais deveriam, pelo menos, dar oportunidade para essa criança, né, de decidir, quando puder, quando for adulta, se quer ou não, né, exercitar esse direito, né. Mas se ela não fizer isso, né, desde o início, é muito mais difícil lá na frente. Então, sim, eu recomendo aos pais que registrem seus filhos no consulado, né, para poder realmente exercitar esse direito, que é um direito importantíssimo, é o direito de ser brasileiro, né. uhum, Eh, Nós todos que estamos aqui, né, sobretudo os que são de primeira geração ou segunda geração,
ainda temos muitos vínculos fortes com o Brasil, com a cultura brasileira, né? Às vezes com familiares, né? Então é importante ter essa dimensão muito clara e exercitar esse direito da criança, né? E o consulado brasileiro está trabalhando em conjunto com as autoridades locais porque a gente sabe que aqui tem uma comunidade gigante de brasileiros, né? Ele vem trabalhando as autoridades locais, autoridades da Flórida para Sim, algum sim. Olha, a evento. gente, a gente tem uma boa relação com as autoridades locais, né? O prefeito aqui de Orlando, a prefeita de Tampa, Uhum, né? O condado de Orange. uhum, Eu estive ano passado em Tallahassee, onde também mantive várias reuniões com autoridades do estado. Nós também mantemos um diálogo aí com os elected officials, né? Os vereadores estaduais, o equivalente, né? Vereador aham, sim, estadual, sim. municipal, né? Os deputados. Então, isso é importante para que a gente possa eh, defender os interesses da comunidade brasileira junto às autoridades americanas aqui. E o que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, é que a comunidade brasileira é muito valorizada e apreciada aqui na nossa região. O prefeito de Orlando, né, o prefeito do condado de Orange, todos conhecem bem a comunidade brasileira, sabem né, do caráter trabalhador da comunidade brasileira, caráter ordeiro, né, são empresários, são eh, lojistas, são profissionais que estão aqui para promover, no fundo, o desenvolvimento da região, né? Então, eles veem sempre muito bem a comunidade brasileira. E eu digo aqui, mas em Tampa, né, do contato com a prefeita de lá, comprovou isso. Em Jacksonville também tive lá com as autoridades locais. Então, onde quer que eu vá, né, eu encontro das autoridades locais esse reconhecimento, né, do valor dos brasileiros. Então, acho que a comunidade brasileira tem aliados fortes aqui, junto aos governos locais e estadual, né? E é importante, né, isso também, uma mensagem que eu sempre passo, se você brasileiro decidiu vir para cá, pretende ficar, está caminhando, né, com seus documentos para obter o green card, acho que aí talvez valha a pena dar aquele passo adicional, né, e obter a cidadania e votar, porque só o eleitor, né, pode realmente influenciar as decisões aqui dos governos locais né, e estadual, né. Então é importante que se o brasileiro está aqui, se já tem cidadania, é importante que ele vote. E se está aqui, pretende ficar, avalie bem se não vale a pena dar esse passo adicional e buscar a cidadania para poder também votar, participar do debate político. Uhum. É muito importante. Eu tenho meu voto e eu acompanho bastante de perto todos os meus eleitorados, a quem eu votei, né? E eu acho que é muito importante esse recado que você deu, porque o máximo, o melhor que todas as pessoas têm hoje é andar certo aqui nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas, não todos, mas nós tivemos uma cultura de muito, depois resolve, depois vai deixando para lá, né? E, enfim, aí você vai. Aqui não tem, eu digo que a malandragem aqui é andar certo, né? Aqui a melhor coisa do mundo é você andar, caminhar certo. E o que eu acho, assim, primeiro documentação. As pessoas pensam primeiro no dinheiro, né? E eu acho que a documentação é a coisa mais importante que todo mundo tem que para proteger sua família e para proteger a si mesmo, porque o sonho pode desmoronar, não pode? Eu acho que também o brasileiro que decide vir para cá, né, Uhum, eventualmente se, né, conseguir a cidadania americana, ele não vai deixar de ser brasileiro, não vai ser menos brasileiro, uhum, porque ele também tem uma cidadania americana, né? Nós, Brasil, somos muito generosos com a nacionalidade, né? uhum. É muito difícil perder nacionalidade brasileira, tem que querer muito perder essa nacionalidade. Tem sempre muitas vantagens, né, em ter mais de uma nacionalidade, né? Não é só questão de passaporte, não é só questão de visto, né? Eu acho que, né, um brasileiro que reside aqui na região, né, que fala português, que mantém laços com o Brasil,
isso é, inclusive, um ativo, uma ferramenta econômica, porque, né, ele vai talvez conseguir um emprego melhor, fala português, né? Uhum. Com o fluxo de turistas que nós temos aqui, né? Ano passado, na Flórida, foram mais de 1 milhão e 100, né? Uau. 80% disso aqui para a região de Orlando. E a maioria de nós sabemos, ainda não fala inglês, talvez correntemente, e sobretudo o turista, ele quer, né, ser atendido em português, ele tem as dúvidas dele. Então, manter o português, manter o vínculo com o Brasil Uhum. e manter a nacionalidade brasileira, mesmo para quem decide imigrar, eu acho fundamental. E claro, né, manter a documentação em dia. Eu falo muito sobre amor, né? Eu amo o Brasil, né? Eu sou brasileiro de amor, esse é meu país que eu vivo, mas o Brasil é o país que eu amo, né? Eu tive a opção de vir para cá e eu tive uma vida melhor, eu conquistei algumas coisas nos Estados Unidos e eu criei meus filhos aqui e algumas coisas eu respeito muito os Estados Unidos, mas eu amo o Brasil. E eu passo toda a cultura para os meus filhos brasileiros, toda a cultura brasileira. Tento sempre forçar muito o português para eles. A minha filha mais velha, ela escreve, ela nasceu aqui, nunca foi para a escola em português, mas escreve, fala tudo. É muito gratificante para a gente, né? E é importante para os filhos, né? Aham. Eu acho que existe um mito assim de que os pais não devem ensinar mais de uma língua para as crianças, porque isso pode embaralhar a cabeça do... Baralho. Nada, pelo contrário. Crianças pequenas, até adolescência, têm capacidade de aprender vários idiomas. Então, eu conheço, né? Tenho amigos que, né, falam 3 ou 4 idiomas em casa. Quer dizer, tem o idioma do país onde eles moram, o idioma da mãe, o idioma do pai, e ainda Uhum. tem um quarto que aprende fora, Aprende fora fora. de casa, né? Então, e as crianças que crescem nesse meio, eles veem isso com naturalidade, né? É. E, de novo, né, é algo que é um investimento que a gente faz, que custa muito pouco para os pais, né? Aham. Basta falar português com os filhos, né? Eh, e talvez ali colocar num cursinho de português para crianças, e tem vários, né, gratuitos aqui na região, para, né, assegurar que aquela criança vai ter algum vínculo com o Brasil e vai ter uma ferramenta adicional de trabalho, de vida. O consulado brasileiro em Orlando, ele tem algum vínculo com alguma escola para idioma português? Olha, nós começamos justamente a fazer um mapeamento aqui da região, né, Uhum. para entender melhor, né, como está a situação do ensino de língua portuguesa, né. Na nossa região aqui da Flórida Central, existem alguns cursos para crianças menores que para manter o português, né. Uhum. Nós apoiamos esses cursos. Um deles é o Vamos Falar Português, né, que tá no sul da Flórida, começou lá, já está aqui também, está em outros estados. Tem escolinhas de brasileiros para brasileiros, né? Uau! Conta um pouco Eh, disso aí. Pois é, mas assim, são escolinhas ainda assim, para crianças pequenas, Ah, né? sim, tá. Para crianças pequenas. E o que eu acho mais interessante é que as escolas do ensino público local, aqui no condado de Orange, sobretudo, muitas delas ensinam português para estrangeiro, mas também para os brasileiros que estudam lá. Uau, não Então, sabia a disso. gente identificou 9 escolas, em torno de 1.200, 1.300 alunos que estudam português como uma língua estrangeira. Muitos são brasileiros, outros são latinos, Uhum. e que estudam português no nível avançado, aí a maioria talvez sejam de fato brasileiros, né? Então, uma dos nossos pontos de planejamento é justamente falar com empresas brasileiras aqui na região para nos apoiar e para a gente trabalhar junto com o distrito escolar para melhorar e aumentar, né, o ensino de português aqui na região. Isso é bom para a gente, né, porque os nossos filhos mantêm o português, né, e é bom para a comunidade em geral, porque eles vão nos conhecer melhor, né? Você vai ter Uhum. um americano que fala, ainda que se fale mal português, né, Sim, ele vai ter uma entrada na cultura brasileira, claro. né? Isso vai ser bom para a gente, bom para a região. Uhum. É muito E eu bom. acho que é uma coisa que virá naturalmente. A gente quer acelerar, quer impulsionar. E está acontecendo isso? A gente espera que esse ano a gente consiga apresentar um projeto aí para o distrito e
implementar a partir do ano que vem. É. E que conselho você daria para uma família que está vindo para cá, que está chegando hoje, que tá começando a botar os pés aqui? Tá acontecendo muito, né? Tá acontecendo muito. Continua, né? Pois é, a gente até tem, a gente falou um pouquinho antes sobre, Aham, né, o aham, tamanho da comunidade brasileira, né? aham. É muito difícil, né? Mas a gente conseguiu alguns dados que, por exemplo, também o número de crianças que falam português que estão no distrito escolar, né? De 22 para 23 aumentou em 11%. Em um ano, 11%. Eram 9 mil e poucas, passaram para quase 11 mil. Isso mostra um pouco a taxa de crescimento assim da comunidade brasileira aqui na região, né? Então, algo em torno de 10% nos últimos anos, por ano. 10%? É. Uau. Então, para o brasileiro que está chegando, primeiro, né, eu acho que, né, o brasileiro é uma nacionalidade subrepresentada aqui nos Estados Unidos. Nós não somos como mexicanos, indianos, os chineses, que é praticamente impossível, ou leva 15 anos para obter o visto ou de especialidade ou visto permanente, o green card, né? Isso não é o caso do brasileiro. Então, o brasileiro leva um tempo, não é imediato, mas é um prazo factível. Então, acho que o brasileiro que pensa de fato em vir para cá, ele deve começar 2, 3 anos antes, né, iniciando o seu processo de documentação, com ou sem apoio de advogado, né, mas eu acho que isso é muito importante. Quando chegar aqui, já está em situação regular, né, com status migratório regular. E hoje, né, todos sabemos, né, a gente pode fazer muita coisa antes de chegar. Então, né, questão de casa, né, escola, emprego, já pode ser, vamos dizer, alavancado desde antes da chegada, né? Acho que quem chega aqui, né, sem documento, sem emprego, não sabe onde vai morar, não sabe onde os filhos vai estudar, essa pessoa não fez o dever de casa. Uhum. Eu não faria isso. Não colocaria minha família em risco e não me colocaria numa situação Com muita de experiência você risco tem, né? similar. Você mapeia o lugar, você tem que saber aonde E vai. hoje é possível fazer isso Não é? relativamente fácil, né? Uhum. Eu não digo assim, 30 anos atrás, né? Isso já era outra história. A gente não tinha essas informações tão disponíveis, né? Mas hoje é possível. Então, uma recomendação para o brasileiro que esteja chegando, olha, você já fez esse planejamento? Se não fez, faça. Uhum. Não tenha pressa. Espere um momento. Depois de fazer esse planejamento, essa pesquisa, aí decida se quer vir e para onde vai vir, né? Eu tenho alguns, as pessoas, esse é o meu conselho que eu dou a muita gente que vem para cá, né, que está ou querendo vir, né, mudar, ou está querendo mudar. Eu falo, pô, primeiro eu acho que você tem que alugar um lugar. Primeiro aluga, ou seja, conhece o lugar, conhece, assim, faz o search, né, que é fazer um reconhecimento do local, depende a onde você está, se você é casado ou não, e depois você aluga um lugar para que você se sinta confortável, porque o melhor lugar do mundo é onde você se sente bem, não é? Onde você tem conforto, tem tudo, né? Então, esse é meu conselho que eu dou a muitos dos brasileiros amigos mesmo que vão mudar, que querem ir para Miami, querem vir para Orlando. Eu sempre esse é o meu conselho que eu dou para isso aí. Não, eu concordo. Eu acho que a gente, né, quando vai tomar uma decisão tão grande como Uhum. essa, né, precisa, né, se planejar, precisa, vamos dizer, fazer uma mudança passo a passo, né? Uhum. Não tomar uma decisão irreversível, né? Claro. Vai que dali a 1 ou 2 anos você muda de ideia, Aham. né, e decide voltar para o Brasil, porque acontece Muito. muito, né? Uhum. E aí se você queimou as pontes, né, para reconstruir aquilo é muito mais difícil. É muito mais difícil, né? E essa o consulado, ele tem algum acordo com alguma comunidade aqui ou consulado independente, assim, a gente tem, eu estou muito em Orlando agora, né, que eu venho muito para cá. Eu aprendi a gostar muito de Orlando, estou sendo muito sincero, morei minha vida inteira em Miami e eu aprendi a gostar muito de Orlando pela comunidade, que é muita gente aqui, é muitos eventos, é muitos grupos de pessoas, né? E eu me identifico, cara, é a primeira vez, acho que em poucos anos, muitos anos nos Estados Unidos,
que eu me coloco tão bem na comunidade brasileira. Bom, o consulado, né, é uma repartição pública, nós Claro. atendemos o público brasileiro, mas como todo consulado, eu acho que vale talvez mais ainda para o consulado aqui em Orlando, porque nós somos novos aqui da Uhum, região, a gente trabalha em parcerias. A gente trabalha em parceria com as igrejas, a gente trabalha em parceria com as câmaras de comércio, com associações, com grupos de brasileiros e uhum, brasileiras, né? E a gente precisa dessas parcerias, né, para justamente potencializar o nosso impacto aqui na comunidade. Citando um exemplo, eh, o consulado aqui em Orlando ainda não tem, como alguns outros consulados têm, um setor de promoção comercial e investimentos. É um também plano nosso de estabelecer esse setor, e seria realmente faz todo sentido, né, tendo em vista aqui o perfil da comunidade claro, brasileira, né, que é claro. uma Isso é muito comunidade importante, né? empreendedora, né, que investe, que gera empregos, né, mas nós ainda não temos um setor dedicado. Então, nós trabalhamos muito com entidades como a Câmara de Comércio, como grupos empresariais como o LEAD, tem o VOA e outros tantos, não Uhum. quero deixar de citar ninguém, né? Para justamente poder, de alguma forma, né, eh, cumprir com a nossa missão de Uhum. apoiar o brasileiro que quer exportar para cá, ou que quer abrir negócios aqui, ou que quer investir aqui, né? Tem coisas que a gente, como repartição pública, pode fazer que uma associação tem menos facilidade, tipo contatos com o governo, né? Com entidades de classe locais, que então nós facilitamos essa, vamos dizer, essa aproximação entre, né, empresário brasileiro, associação brasileira, governo local e associação local, né? É o tipo de coisa que a gente só consegue fazer com parcerias. Eu faço parte do LEAD, né? E eu saio de Miami para cá para que eu adoro a comunidade do LEAD. Eu vejo que é muito séria e é muito e te traz muito valor, te traz muito conhecimento, né? Todas as vezes que eu vou numa palestra, Exato. eu saio com alguma coisa, com algum conhecimento, né? E o consulado brasileiro, ele tem um programa para empresários? Algum, Pois é, no momento que nós fazemos é atender aos pedidos e vamos dizer, as requisições do empresário brasileiro. Então, se um empresário brasileiro que queira vir para cá ou está pensando em investir aqui, ele pode acionar o consulado, ele pode? que nós encaminharemos, né, as informações que a gente dispõe, Uhum, ou colocará esse empresário em contato com algum órgão local que pode apoiar na abertura de empresa, né, pode ajudar com assessoria, né, e assim, e tem vários órgãos aqui que são, por exemplo, incubadoras de negócio, né, órgãos público-privados, e todos sabem da relevância aí da comunidade brasileira. Todos querem trabalhar com o empresário brasileiro, né? Eles estão vendo o brasileiro como um ativo, como eu falei um pouco antes, né? uhum. Quer dizer, uma comunidade que, né, contribui para a região. Está contribuindo bastante, né? Porque aqui a comunidade aqui é gigante, né? E eu, como eu falei, volto a falar sobre o grupo de empresários aqui. E eu acho que eu acompanho, eu já acompanhei algumas palestras suas lá no LEAD, né? E fala muito sobre a imigração, sobre o que é traz conhecimento às pessoas. É muito importante esse, esses grupos, né? Não, eu sempre costumo falar, né, que o Brasil e Flórida, né, estão cada vez mais integrados. Eles são economias complementares, né? Claro, tem alguma concorrência entre Flórida e Brasil, mas tem muita complementaridade, né? O Brasil é o maior mercado de exportação da Flórida. Não é a China, né, não é a Europa, é o Brasil. Conta isso. Pois é uma coisa que, né, talvez, né, quem mora aqui, né, quem vive aqui, não se deu conta, né? Aham. Mas o Brasil tem essa importância para a economia da Flórida, como mercado de exportação. Eles exportam aviões, produtos eletrônicos, celulares, computadores, né?
E importam da gente também uma gama riquíssima de produtos, ferro, suco de laranja, também aviões e partes de aviões, armas de fogo, né, aço. Então, é um comércio extremamente rico e que eu acredito que tem um potencial tremendo, né, de ampliar. Eh, Nós temos, no caso, no Brasil, tem um déficit muito grande com a Flórida. Nós importamos muito mais da Flórida do que eles importam da gente, né? Certo. Então, nós queremos também trabalhar para balancear um pouco esse comércio, para fomentar as exportações brasileiras para cá. E que tem um potencial tremendo, a gente sabe disso. Mas, além do comércio, tem também o lado dos investimentos. A Flórida é o maior destino de investimentos brasileiros nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é o maior destino de investimentos do Brasil no mundo. Não é pouca coisa. O Brasil é o quinto maior investidor na Flórida. Uau! Então, tem Reino Unido, Alemanha, Japão, mas o Brasil está logo ali, né? Uhum. E a gente sabe disso, né? Você vê, a Embraer tem sua sede aqui, né? Você tem a Bauducco, que está abrindo uma fábrica aqui na A Bauducco? região. Eles já estão presentes lá no sul da Flórida, Aham. estão abrindo uma fábrica aqui na região, Uau, que né? interessante, né? A Citrosuco, Cutrale, né? E várias outras, além dos bancos brasileiros todos, que esses aí já estão lá em Miami, né? Aham. Então, assim, a presença brasileira, de empresas brasileiras aqui, forte e crescente. E mais recentemente, as pequenas e médias empresas brasileiras estão também abrindo escritórios, filiais aqui, né? Então, é uma importância, né, que a gente não se dá conta. E, é claro, não dá para falar de Flórida sem falar do turismo, né? Nossa. E o Brasil é o terceiro maior, né, emissor de turistas estrangeiros para a Flórida. Tem o Canadá, que é o país vizinho, Aham. que agora deve cair bastante, né? O Reino Unido, que compartilha língua, cultura, e logo aí o Brasil, Uhum. né? Então, assim, a importância econômica, comercial do Brasil para a Flórida não tem comparação, né? Então, né, para a comunidade brasileira, né, saber que o Brasil é importante para a Flórida, né? A gente sabe que a Flórida é importante para o Brasil, né, no imaginário brasileiro, né? Claro, claro, claro. Agora, né, é importante saber que o Brasil também é importante para a Flórida. Não, não, o Brasil para mim, é uma surpresa muito grande saber desse comércio gigante que dessa 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 Exatamente. desse desse comércio entre Brasil e Flórida, né? É gigante, né? É gigante, é gigante. E é muito variado, né? Como eu falei, assim, desde fertilizantes, passando por aviões, né? Aço, produtos eletrônicos, café, suco de laranja. Então, Aham. é um comércio muito variado e que beneficia os dois lados. E a Flórida não é produtor de laranja? Pois é, a Flórida foi um grande produtor de laranja, ainda Aham, produz alguma laranja, mas tem enfrentado aí desafios climáticos, aham, desafios de pragas, né? E a própria, vamos dizer, a questão do custo da terra, né, do imóvel, certo. né? Quem mora aqui em Orlando sabe que boa parte dessa cidade eram laranjais, né? Aham, em Laranjais, é. Mas né, com o crescimento da cidade, né, a necessidade de construir mais residências, esses laranjais também foram derrubados e hoje você Uhum, tem bairros onde haviam laranjais, né? certo. E eu assim, eu sou Floridian, né? Eu sou da Flórida, eu adoro a Flórida. E como eu volto e repito sobre a surpresa de ter todas essas coisas, esse grande comércio. E para nós é um orgulho, né? É um orgulho ter isso aqui, né? E assim, como eu falei, né, essa conexão, né, crescente entre Brasil e Flórida. Nenhum estado dos Estados Unidos tem a conectividade aérea que a Uhum. Flórida tem com o Brasil. É mesmo? Entre Orlando e o sul da Flórida, né, são mais de 10 cidades que têm voos diretos da Flórida para o Brasil e vice-versa, né? E Uau. hoje em dia, com o tamanho da comunidade brasileira, não são só turistas, né, são brasileiros residentes, né, que vão passar suas férias no Brasil, vão visitar suas famílias no Brasil. E uma coisa que é recente, mas tem sido cada vez mais relevante, né? Empresários que brasileiros, né, ou americanos, mas sobretudo brasileiros que têm negócios no Brasil, mas decidem passar um tempo, pelo menos, da vida aqui
da Flórida. Passar umas férias. Ou mais tempo, né? Aham. E mais esse trem agora aqui, né? O trem rápido aí, né? O Brightline, né? Que tá vindo da Flórida, de Miami para cá. Isso é uma beleza, né? Isso aí, assim, eu escutei isso há muitos anos e para a realidade hoje tá muito bom. Perdão. Não, olha, eu confesso que eu ainda não peguei esse trem, né? Uhum. Mas morando aqui em Orlando, faz todo sentido, né? É um Faz, né? estado muito, quer dizer, que não tem um centro só, né? O sul da Flórida é muito importante, mas aqui da Flórida Central também. Você tem cidades como Tampa, que são super dinâmicas, né? Jacksonville. E você depender só do carro, realmente fica inviável, né? Fica. Então, o trem, no fundo, é o passado, mas também é o futuro, né? Integrando primeiro Miami e Orlando, mas tem planos de ligar Orlando com Tampa, né? E Orlando com Jacksonville. Isso é Então, novo. criar uma rede aqui de transporte que vai facilitar muito a vida do morador e do turista, né? Porque hoje muita gente mora, vamos dizer, na região de Tampa, mas trabalha aqui em Orlando. Ou, sei lá, mora em Boca Raton, mas tem negócios, né, em Jacksonville. Uhum. E se vai fazer, né, todo esse percurso sempre de carro ou de avião, né, fica muito oneroso. E o É. trem é uma solução, né, que eu acho fantástico. Não, eu falo por mim. Eu venho só de trem. Eu venho só de trem, eu acho excelente. Hoje os preços às vezes não são tão os melhores, mas o conforto, o Wi-Fi cara, assim, é uma beleza. É excelente, é uma coisa que eu só via em outros países mesmo, assim, não via aqui na Flórida. O transporte, né? O transporte coletivo, né? Não, é fantástico, né. E para esse estado é uma revolução, né, porque é um estado que sempre dependeu quase que exclusivamente do carro. Tem pouco transporte Pouco público, transporte né. público, é. Então o trem está realmente criando uma alternativa que eu acho Alternativa. que está aí para ficar. Outra muito boa. E os parques aqui que estão aumentando cada vez mais? Fala pra mim. Pois é, né, os brasileiros, né, acho que uma boa razão dos brasileiros escolherem vir para cá, né, porque quando eram crianças, adolescentes, conheceram os Estados Unidos através dos parques, né. Aham. E os parques continuam sendo aí o coração de Orlando. Turismo, né? É o maior empregador, né. A primeira empresa que emprega mais é a Disney e a segunda é a Universal, Uhum. né. E, como obviamente fonte de renda, né. A economia, aqui gira muito em torno do turismo, né. Gira, né? E, os parques precisam estar sempre investindo, precisam estar sempre inovando, né, para manter esse interesse do turista, o turista americano, que é a ampla maioria, mas também do turista estrangeiro, né. E a gente vai ver agora né, a inauguração do novo parque da Universal, né. Vai ser logo, 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 tá, né? Tá saindo, né? E aparentemente é um parque bem bonito, né? Bem, 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 muito legal, né? Vai Pela, ser pela... agora em maio, né. Aham. E, claro, a Disney logo virá com suas também Vão ampliações, né. trazer outras coisas também, né? Então, assim, eles concorrem entre si, é muito saudável, né. Ah, com certeza. E conta um pouquinho das suas viagens pelo mundo. Conta um pouquinho dos países que você foi, das coisas, das culturas, sei lá. Conta um pouquinho as pessoas, isso é mais de você mesmo, né? É. Do, Bom, eu tô, como te falei, né, há mais de 30 anos no aham, ministério, né, no Itamaraty. Eh, Orlando é o meu sexto destino, né, então eu servi, né, fui promovido, é nosso jargão no Itamaraty, né, é jargão. em Londres, Cidade do México, aí depois voltamos para Brasília, dali a alguns anos saímos de novo para Nova York, Caracas e depois Genebra, e agora, né, voltamos ao Brasil e agora, aqui, né, em Orlando, né. Eh, e eu e durante, né, esse percurso todo, né, eu sempre trabalhei, em áreas ligadas a comércio, a direitos sociais, assuntos, econômicos.
e tive o prazer e a honra de poder participar de algumas negociações, assim, importantes, em vários lugares do mundo também, né. Eh, uma época nós estávamos negociando um acordo comercial com a Índia, por exemplo. Então, nós recebíamos missões e delegações indianas no Brasil e também íamos à Índia, né, negociar esses acordos. Então, foi assim, tem sido, né, um percurso, assim, de bastante movimentação internacional. Ai, e o teu hobby? Qual que é o teu hobby? Eu gosto de correr. É um hobby simples, Sério? barato, É. mas que é uma coisa que eu faço desde sempre praticamente. Uhum. Eh, corria no bairro, depois passei a correr um pouco mais longe, e ainda, mesmo com quase 60 anos, tenho planos de algum dia correr uma maratona. Não cheguei lá ainda, já fiz algumas meia maratonas, né. É. É uma coisa que eu gosto, que faz bem, né. Enquanto a idade permitir, a saúde permitir, eu pretendo continuar. A saúde e o joelho, né? É, joelho, costas, um pouco Nossa. de tudo. Eu já fiz algumas, pelo menos umas 30 meia maratonas, eu fiz maratona também já completa, mas os joelhos já não me deixam mais fazer mais nada, né? Esse é um hobby, assim, eu digo que quando você se vê adicto à corrida, é quando você vê alguém correndo e te dá inveja, Ah, com certeza. Eu não é? eu eu tenho inveja. Você não tem esse mesmo É, sentimento quando você vê alguém é. correndo, Alguém correndo rápido ainda você olha ainda assim, mais, né. Poxa, quando você vê assim, alguém queria poder correr tão rápido. quando assim, eu perco aquela manhã, ou talvez uma tarde, alguma coisa assim, que eu, né, eu não tô correndo mais fazem 2 anos, né. Então eu tô fazendo bicicleta, mas enfim. E eu vejo alguém correndo, parece que me dá uma e assim, é só quem corre mesmo para saber para ter essa sensação, não é? É, não, é verdade, exatamente. Por acaso, nesse momento, eu estou me recuperando ali de umas lesões. Aham, Estou como você, fazendo bicicleta, aham. mas, eu não aguento, não quero esperar, quero voltar a poder correr, É. porque é algo que a gente pega a rotina, começa a gostar, e isso faz muita falta, né, quando a gente não faz. Não consegue. Ixi, faz muita falta, o corpo sente, né, aquela coisa de estar sozinho, né, é muito bom. E aí eu queria que você deixasse um recado, que você desse um recado para a nossa comunidade, porque como você falou, você sempre foi, né, uma pessoa que nunca apareceu em lugar nenhum. Hoje aqui você talvez uma celebridade, né? Te colocam como celebridade, mas eu sei que você não se sente assim, você não gosta de ser chamado assim, mas assim, para nós é um orgulho, né, ter você com a gente. Olha, a mensagem que eu quero dar é que, assim, olha, o consulado é a casa do Brasil, é a sua casa, é a casa do brasileiro aqui em Orlando. Nós estamos aqui para apoiar a comunidade brasileira, para defender a comunidade brasileira, independente do status migratório. É um lugar seguro, né? Se o brasileiro tem alguma dificuldade, alguma dúvida, qualquer que seja o assunto, né, pode recorrer ao consulado. Como eu falei também, né, nós estamos nesse momento aí enfrentando uma demanda enorme, né, e com alguma dificuldade de atender rapidamente essa demanda, então eu peço também um pouquinho de paciência, mas a gente responde, né, na melhor das condições que a gente tem. O consulado está aqui para isso, né, para defender e apoiar a comunidade brasileira. Nós temos, né, excelentes relações com o governo local, os governos locais, né, porque nossa área de atuação é Orlando, mas também abrange Tampa, Jacksonville, Tallahassee, Pensacola, né, todo esse centro-norte aqui da Flórida, né. Então, nós podemos e conseguimos atuar e facilitar contatos, né, entre a comunidade, o empresário e os governos locais, né. Tem muitos programas, muitos projetos que o brasileiro que está aqui, não sabe, mas que ele pode se beneficiar, que os governos locais oferecem, né. Então é importante, também, né, buscar esse tipo de apoio e a gente pode facilitar quando for o caso. Tem algum site que você do consulado de O Orlando? site nosso, né, O site só colocar no Google consulado em Orlando, né,
coisa E, mais e fácil, lá tem né? os programas todos? E lá tem todo o serviço que a gente presta, né? Uhum. Os números de telefone, de WhatsApp, que a gente está oferecendo aí para contato ao público, né? E é claro, qualquer dúvida, manda um e-mail, manda um WhatsApp para a gente que nós respondemos. Ah, muito bem. Eu tive aqui o prazer de estar com o embaixador, o cônsul, né, ambassador, né, o João Lucas Quental. Muito obrigado, Prazer. muito obrigado. É um prazer ter você aqui e quando quiser a casa é sua. Obrigado. Obrigado e